Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Endrigo e hoje a gente vai falar sobre PPL, que seria Problemas de Programação Linear. O que seria isso? É basicamente ali um problema que você vai ter algumas restrições e você quer otimizar, sendo maximizar ou minimizar. E antes de entrar nos detalhes, gostaria só de pedir, se esse vídeo for útil para você, curta, compartilha e se inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, próximas novidades. E adiantar que daqui em diante, né, daqui nos próximos meses, vai ter uma grande mudança na minha vida e vocês vão perceber ali, talvez quem prestar mais atenção vai ver. Quem acompanha desde o começo vai ver que tem um vídeo lá atrás que eu dei uma dica ali de algo que apareceu lá que vai acontecer para frente, mas deixa aí, quem quiser tentar adivinhar o que que vai ser, manda nos comentários aí do vídeo, vamos ver quem acerta. Mas vamos lá. Programação linear, ele é um tema amplo que ele pode servir para N diferentes setores. Pode ser agricultura, indústria, militar, médico, qualquer coisa. Lembra do ensino médio, quando tinha os sistemas de equações, que a gente tinha essas duas equações e duas incógnitas. Então, x mais y é igual a tanto, x menos y é igual a tanto. Quanto que é o x, quanto que é o y? Imagina que é algo parecido, só que aqui, em vez de ser igualdades, a gente vai trabalhar com inigualdades, tá? X mais y maior que não sei quanto, x menos y menor que não sei quanto. E como que funciona isso na prática, né? Você tem um problema, que aí pode ser, por exemplo, você quer otimizar uma rota e você quer que o caminhão ande menor quantidade de quilômetros ou gaste menos tempo na estrada. Ou, por exemplo, você quer otimizar lucro da sua indústria, então você quer definir quanto você vai produzir de cada produto para maximizar o lucro, dado que você tem uma quantidade de material e de mão de obra e de estoque disponível. Ou, por exemplo, se você tem uma fazenda, quanto que você vai plantar de cada produto, dado que você tem um limite que é a terra, e você tem talvez uma estimativa de demanda de quanto você consegue vender de cada produto naquela região. E aí, dados os custos e outros insumos, você consegue ali otimizar isso e definir quanto que você vai produzir de cada alimento, no caso, tá? Como passo a passo disso, né, em linhas gerais? Primeiro, você precisa entender o seu problema, o seu sistema ali, o que você está fazendo. E aí, segundo, você define uma medida de eficiência. É importante que essa medida, ela tem que ser quantificável, né, uma quantidade mensurável que você consiga medir e relacionada ao que você quer atingir, o seu objetivo. Então, por exemplo, se você tem uma fazenda ali, você pode falar que uma sua medida vai ser o lucro. Então você consegue quantificar, mensurar e passa ali, tá em linha com o seu objetivo. Talvez você tenha que tomar cuidado, porque métricas talvez não muito boas. Às vezes, quantidade de serviços prestados. Ok, aí a pessoa vai lá, sei lá, oi, tudo bom? Pergunta alguma coisa, o cara quer marcar como se fosse um serviço ali, uma consultoria ali de uma informação. Aí você vai ver no final do mês tem dezenas de serviços, só que não necessariamente resolveu o problema, ajudou o cliente, ou foi algo útil ali para a pessoa, tá? Então, esse ponto tem que tomar cuidado. É parecido com meta. Meta molda comportamento, então você tem que tomar cuidado quando você define uma meta para alguém, tá? O terceiro passo é você construir o modelo, e aí o modelo que a gente fala é questão matemática mesmo, não necessariamente ter uma grande programação ali, você tentar desenhar com relação ao problema as suas restrições. O quarto item, você obter uma massa de dados para testar esse modelo, e com isso o quinto passo é melhorar o modelo, né, fazer as otimizações, e depois o sexto passo, você valida o modelo, se está tudo performando ok, e no sétimo você vai implementar e comunicar o modelo, tá? E quando a gente tem esses problemas de programação linear, né, os PPLs, tem basicamente duas grandes formas de você resolver. Se você tem até duas variáveis que você quer otimizar, você pode fazer isso de forma gráfica. Então você vai ter as equações, as inequações, e você vai desenhando ali um polígono, e dentro desse espaço desse polígono, você vai ter as suas soluções. Todos os valores de x e y que tiver dentro do polígono é uma solução, sendo que os vértices desses polígonos, um deles vai ser a solução
é ótima, a solução ideal que vai maximizar ou minimizar o indicador ali que você está querendo, tá? Se você tem mais variáveis, aí você tem que fazer soluções algébricas, tá? Eu vou dar um exemplo agora, eu vou mostrar aqui na tela, vai ser bem interessante, tá? Só vai ficar mais claro. Era a minha colinha aqui do roteiro, tá? Imagina que eu vou fazer aqui, no caso, é um problema de programação linear que eu criei de uma dieta. Eu quero montar uma dieta. Só que eu quero montar uma dieta com coisas legais para se comer. Então eu coloquei aqui alguns produtos: paçoquinha rolha, chocolate meio amargo, cerveja, bacon, pão francês, hambúrguer caseiro, né, qualquer um, né, hambúrguer que você fez em casa ali, e castanha de caju, tá? Aqui eu tenho os dados de quantas calorias tem cada um, quantos gramas de carboidrato, proteína, gordura total, saturada, sódio, enfim. E aqui eu tenho o que eu quero, né? Então eu quero que vou ter as quantidades, que aqui vai ser x1, x2, x3, x4, x5 de cada um deles, né? Então eu posso colocar aqui, né? Então, digamos que uma paçoca, né? Então uma paçoca vai me dar isso aqui, de cada um dos itens. O meu objetivo é montar uma dieta com a menor quantidade possíveis de calorias, né? O mínimo, o diário exigido é 2.000, mas eu quero o mínimo possível. Esse é o meu objetivo. Mas eu quero que, no mínimo, tenha 300 gramas de carboidrato, 50 gramas de proteína, até 65 gramas de gordura, até 20 gramas de gordura saturada e até 2.000 miligramas de sódio. Então, aqui é o que não pode passar. Se eu fosse escrever isso em termos de equações, né, como seria, né? Então, se eu falar que x1, x2, x3, que nem está aqui, são as quantidades de cada item, então eu estou falando que caloria, né, a quantidade de calorias vai ser a quantidade de paçoquinha vezes 78, mais a quantidade de chocolate vezes 131, mais a quantidade de cerveja vezes 149, e por aí vai, vou somando todos até chegar no final. Então, basicamente, a quantidade que eu quiser vezes esse aqui. O carboidrato seria 2 gramas vezes a x7, mais 1,9 vezes a x6, vezes cada uma das quantidades, e tudo isso tem que ser maior que 300. Então, aqui, se eu jogar vou jogar valores um de cada aqui, então eu tenho algo ali que não me atende, porque aqui está menor, e por aí vai, né? E aqui eu vou explicar como a gente pode resolver esse sistema aqui, essa dieta que a gente quer montar, pelo método simplex. E depois eu vou explicar um outro método que é muito mais simples aqui, que você resolve pelo Excel, que você vai falar, nossa, por que você não falou esse outro antes, tá? Mas primeiro vamos pelo método aqui algébrico. Então você tem ali as equações, o que você quer maximizar ou minimizar. O que que... Primeira coisa, a gente precisa montar essa tabela num formato canônico, que eles falam. O que que é isso? Formato canônico, ele quer maximizar. Daí você, poxa, Rodrigo, você falou aqui que você quer minimizar. E aí, como faz? Nesse caso, a gente vai fazer o resultado para menos z. Se eu maximizar o z negativo, é como se eu minimizasse o z. Então, a gente como se a gente multiplicasse por menos 1. Então, até eu vou colocar aqui essa questão das calorias, que é o que eu quero, a equação z, eu vou colocar ela aqui embaixo, né? E aqui é o menos z. Aqui eu estou colocando, então, é 78 vezes x1, mais esse aqui vezes x2, e por aí vai, até o final ali, tá? Descer aqui mais um pouquinho. Tá. Aí outra coisa, a restrição de cada restrição tem que ser menor ou igual. Como assim menor ou igual? Vou dar um exemplo que é menor ou igual. Então aqui menor, gordura saturada menor que 20 gramas. Então a gordura saturada, ela vai ser essa daqui. Então eu estou colocando esses valores. O que que a gente faz nesse caso? Eu quero transformar cada uma dessas restrições em igualdades. Então, se eu falar que 0,8 vezes x1 mais 4,3 vezes x2 até mais 1 vezes o x7, mais uma outra variável que eu estou chamando aqui de x11, mais essa x11 que eu não sei o que é, eu inventei uma variável de folga, que eles chamam, vai ser igual a 20. Quanto que é x11? Não sei. Vai ser um valor que vai igualar a 20, que a gente vai, não vai ser mais menor ou igual, vai ser mais isso aqui e zero, vai ser igual a 20.
Então, eu coloquei aqui essa variável x11 aqui. Por que x11? Porque eu fui adicionando outras variáveis antes, conforme aqui as equações. Então, aqui, por exemplo, no caso de gordura total, também é menor ou igual, eu criei essa variável x10. Sódio também é menor, a variável x12. Tá, e quando não for menor ou igual? E quando for maior ou igual? Caso carboidrato e proteína, que você quer um mínimo, né, aquilo lá. Nesse caso, a gente vai ter que adicionar a variável de folga, só que negativa. Então, por isso que eu estou colocando menos 1 aqui na x8 e menos 1 na x9. E adicionar uma outra variável, que é a variável artificial, que é a XR. Então, aqui nessa primeira equação aqui do carboidrato, eu vou menos, vai um aqui vezes o outro, soma tudo, menos x8 mais xr1, tá? Depois eu vou explicar como a gente resolve isso, tá? E no segundo caso aqui da proteína, vou fazer aqui toda a equação mais xr2, tá? Tudo isso, aí aqui no final tem essa coluna B, que seriam esses totais aqui. O 2000 é só um parâmetro, esse 2000 das calorias, ele não vai entrar aqui, é só uma referência, tá? Então, esse 2000 aqui é do sódio, tá? Então, vou colocar aqui os valores de B, tá? Beleza, então adicionamos aqui. Se for uma restrição só igualdade, eu quero que isso seja exatamente igual a 20, a gente não vai ter a variável de folga, só vai adicionar uma variável artificial aqui, xr, mais um xr3, por exemplo, se tivesse uma outra equação aqui, tá? Então aqui, essa tabelinha aqui é o tabulo simplex, se eu for aqui até essa linha Z, tá? Só que o que que acontece? Como eu criei essas variáveis artificiais aqui, eu tive que adicionar elas, vai mudar um pouquinho o negócio. A gente vai ter que criar uma segunda restrição, uma restrição extra, que seria essa W, ou menos W, tanto faz, de que o somatório das variáveis artificiais tem que ser zero. Tá? E aí a gente vai passar a ter um tableau, que é uma solução não simplex, mas a solução em duas etapas. Então, primeiro a gente precisa resolver isso aqui, para depois, né, ver se é possível resolver o tabu. Então, primeiro eu vou trabalhar, tipo, zerando isso aqui. Zerando isso aqui e sabendo se esse valor aqui for zero. Se esse valor for zero, tudo bem. Uma maneira de eu zerar essa equação aqui seria fazer esse valor que está na linha W tirar da x8. Então, eu vou fazer esse menos 1 vai dar zero. E também tirar da x2. Esse menos 1 também dá zero. Só que eu vou fazer isso com todos os itens, inclusive com esses aqui do final. Então, vou mostrar aqui embaixo como ficou, né? Então, só vou mexer nessa primeira etapa na linha Z, na linha W, desculpa. Então, se a gente for aqui até na fórmula, então, fazendo o valor que estava na W, menos da equação x8, menos da equação aqui x9, tá? Menos um, menos o outro. Então, eu vou ter aqui valores negativos, tá? Aqui vai virar zero menos menos 1 dá 1, 0 menos menos 1 dá 1, e aqui zerou. Legal, né? E aqui, daí no caso, virou 350. Beleza, então essa linha aqui, pelo menos aqui as variáveis artificiais sumiram, tá? E agora eu vou fazer um algoritmo que é como se fosse o algoritmo do simplex, só que em vez de trabalhar na linha Z, eu preciso trabalhar nessa linha aqui. E a condição que vai, eu só vou chegar na condição ideal quando não tiver aqui assim, sem considerar a B, não tiver nada negativo. E aqui eu tenho, se a gente olhar aqui embaixo, eu tenho aqui menos 9, menos 30, menos, enfim. E eu tenho que procurar qual que é o valor mais negativo. Esse é o primeiro passo. O valor mais negativo é o menos 30. Então, isso significa que essa coluna aqui do x5 vai ser a minha coluna de trabalho, tá? Beleza, o que que eu faço agora? Segundo passo, eu vou pegar os valores de B e dividir pelo valor que está aqui na x5. Então, eu vou pegar 300, divide por 26. Aqui está dando 11,56. Os 50, divide por 4,4. Por aí vai. Então, dividir aqui todos os valores da x8 até a x12. Ok? Eu tenho aqui os resultados. E eu tenho que ver qual que é o valor o menor, no caso, que é o 6,58. O que que significa? Esse cruzamento aqui da coluna com o menor valor aqui que deu a divisão vai ser o pivô.
Então, o 304 vai ser o meu pivô, tá? Esse foi o segundo passo ali, descobrir o pivô. O terceiro passo é, primeiro, eu preciso trabalhar nessa linha aqui do x12 para que esse valor aqui do pivô seja 1. Então, é simplesmente, é uma equação, vou dividir tudo por 304, o próprio valor, para isso ficar 1. Vou descer aqui. Tá aqui, ó. Então, aqui eu estou pegando 17, divide por 304. 8,1 por 304. Aqui está dando 0,0, mas tem mais casas decimais, tá? O 7 por 304. O 192 por 304. Aqui, 304 por 304, 1, óbvio, né? Vai seguindo aqui. Aqui era 1 por 304, então, mas tem mais casas decimais. E aqui o final, 2.000 por 304, 6,6. Beleza. Quarto passo, a gente precisa zerar nessa coluna aqui, preciso zerar esses valores, esses outros aqui. Inclusive usei o W. Preciso zerar todo o restante, então vai ficar 1 e só 0. Como eu faço isso? Tá? Se eu isso trabalhando com a linha x12. Se eu pegar essa linha aqui, x8, e tirar, como aqui é 26, fazer menos 26 vezes a linha do x12, eu vou zerar, porque vai ser 26 menos 26 vezes 1, vai dar 0. Se eu fizer aqui 4,4 menos 4,4 vezes 1, também vai dar 0. Então, é o que eu estou colocando aqui. Eu vou fazer a linha do x8 menos 26 vezes o x12. A linha do x9 menos 4,4. Como eu estou também fazendo todas essas operações de multiplicação e divisão em todos os elementos da equação, eu não mexo no resultado, tá? Eu vou fazer aqui a x10 menos 1 vezes e meia, o 12, a x11 menos 0,3 o x12. A linha Z aqui, menos 137 vezes a linha x12. A linha W, aí no caso mais, né, menos 30, né, então mais 30,4 vezes, que eu vou ficar menos 30 mais 30,4, 0. E aí eu vou fazer isso, tá aqui, nessa tabelinha aqui. Então, se eu for olhar aqui, por exemplo, esse cara aqui, o que que é? É o 7,1 menos o valor aqui correspondente, né, 26 vezes o 0,1. Aqui do lado vai ser 15 menos 26 vezes 0. 0, qualquer coisa, que é um número muito pequeno. Então, diminui só um pouquinho, né, de 15 para 14,3. Então, fiz toda essa primeira linha, todas as outras linhas, menos a linha ali, a x12. A x12 eu só igualei o que estava em cima, tá? Não mexi nela. Beleza, cheguei nesse outro passo aqui, o final, né? Então, como eu falei, a W também, ó. Valor de W menos 0,1 vezes, aí no caso, menos 30, né? Mais 30 vezes 0,1. Então, foi aqui para menos 8. Cheguei aqui no final. Aí fizemos essa iteração, a gente tem que avaliar. Tem valor negativo nessa linha W? Tem valor, então a gente não pode parar. Qual que é o valor mais negativo, né? O menor valor? É esse cara aqui, 15,8. Então a gente vai começar a segunda iteração do simplex. Então, vamos lá. Esse aqui vai ser minha coluna de trabalho, como é o menor valor negativo. O segundo passo, pego o B e divido pelo valor dessa coluna x2. Então, vou fazer isso com todos os itens aqui. Qual que é o menor? 4,2. Então, esse vai ser o pivô. Então, aqui, 4,3. E aí, eu vou fazer a iteração. A partir desse momento agora, eu vou já fazer tudo na mesma tabela. Então, essa linha do x11, eu vou dividir todos por 4,3. Tá? Então, tá aqui. 0,8 dividido por 4,3. 4,3 dividido por 4,3. 0,0 qualquer coisa dividido por 4,3 e por aí vai. Tá vendo? Dividir tudo aqui por 4,3. Aí, o que mais que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, esse 5,6 menos... Lembra que eu vou ter que zerar todo o restante dessa coluna aqui. Então, tem que pegar aqui, no caso, 14,3 menos 14,3 vezes 1, que é esse cara aqui de baixo, vai dar 0. Então, aqui eu vou fazer 5,6 menos 14,3 vezes esse cara, 0,2.
Esse, menos 14,3 vezes 1. Esse aqui, 10,7, menos 14,3 vezes esse 0,0, né? Que seria esse, opa, mexer na fórmula. 0,0 é um valor muito pequeno, mas é alguma coisa ainda, né? Ele está talvez mexendo em outras casas decimais que a gente não está vendo aqui. Fiz toda essa divisão em todas as outras linhas, né? Aqui vezes 14, vezes 1,5, vezes 6,9, vezes 0,0 qualquer coisa, vezes 127, vezes 15, né? Então aqui, que nem eu falei, na linha X5 eu já tinha deixado só um item com 1, agora na linha X2 eu fiz a mesma coisa. Então aqui foi a segunda iteração. Fiz aqui. Condição de parada. Linha aqui do W. Tem algo menor que zero? Tem. Aqui, tem várias coisas. Qual que é o menor? Menos 12. Então, a gente vai começar a terceira iteração. Essa é a coluna de trabalho. Vamos dividir aqui o B pelos itens aqui. Aí tem um detalhe. Se for negativo o resultado, a gente não vai trabalhar. Por que que não vai trabalhar? Porque a gente já trabalhou com a gente vai tentar fazer como se fosse uma matriz de identidade, né? Um em cada linha aqui. Então, esse aqui a gente vai ignorar, mas dos positivos, o menor é esse aqui, 6,5. Então, esse cara aqui a gente vai ter que transformar em 1, dividindo essa linha inteira por 10,7, e os demais aqui dessa coluna a gente vai zerar. Então, vamos descer aqui. Aqui na terceira iteração, ó. Então, isso aqui eu dividi por 10,7, né? Todos os itens aqui até o final, que virou 6,5. E nas demais linhas eu estou fazendo essa mesma continha, tá? Valor aqui menos 1,4 vezes 1, para dar zero. Menos 0,000 vezes o valor. Então aqui deu tudo zero. E todos os valores aqui foram reduzidos aqui, ou aumentados, né? Foram alterados. De novo, lembra lá, condição de parada. Tem alguma coisa menor que zero? Tem. Qual que é o menor? Menos 15. Então, essa aqui é a coluna de trabalho, vai ser a x6. Vamos fazer o segundo passo, b dividido pelo valor de x6, cada um deles. Negativo, não pode. Qual que é o menor? Vai ser o 0,4. Então, aqui o 15,4 vai ser meu pivô. Fazer a mesma continha. Divide toda essa linha por 15,4 e as demais eu vou fazendo para somar. Então, aqui a primeira linha, eu vou pegar menos 2,4 vezes mais 2,4 vezes 1, que vai dar zero. E faço com os demais itens dessa coluna aqui, tá? Então, o que já era zero continua zero, porque aqui é zero vezes menos 2,4 vezes zero, né? Mais 2,4 vezes zero dá zero. Então, ficou aqui tudo, essa coluna só com 1. Vamos olhar de novo, condição de parada. Tem alguma coisa aqui até o final do XR aqui é, que é menor que zero? Não, né? Só tem aqui itens maiores que zero. Então, aqui a gente pode parar, significa que a gente chegou no final. E tudo isso aqui que eu fiz até agora foi só o processo inicial para a gente chegar num tablô. Então, e a gente vai ver aqui, esse valor final aqui nessa coluna B, dessa linha W que eu estava trabalhando nela, deu quanto? Deu zero. Aqui 0,00, né? Posso aqui abrir casa decimal, deu zero. Isso significa que? Significa que há uma solução para o meu tablô. Significa que eu posso continuar. E toda essa manipulação que eu fiz aqui dessas outras colunas serviu para ajustar esse tablô. Então significa que a soma dessas variáveis aqui artificiais vai dar zero e a gente pode seguir, tá? Então o novo tablô simplex aqui eu só copiei ele, né? O que eu fiz para ficar mais fácil, eu tirei essa coluna W, que a gente não vai mais trabalhar com ela, e tirei essas colunas aqui XR1 e XR2. Então esse é um novo tablô simplex aqui, tá? Com os valores novos de cada índice. Então, a gente vai começar, o conceito é o mesmo, só que agora a gente vai trabalhar na linha menos Z. Tem valor negativo? Né? Só não pode a B aqui, a gente não olha. Tem valor negativo? Tem. Qual que é o menor? Aqui, menos 27. Então, essa vai ser a coluna de trabalho. Vou fazer a divisão do B pelo X1. Negativo não pode. Qual que é o menor? 3,4. Esse cara aqui, então, 0,1 é o pivô. Aí a gente vai fazer a mesma iteração.
Então, nessa primeira linha, eu vou dividir tudo por 0,1. Então, aqui virou 1, né? E aqui, 0,2 dividido por 0,1. Aqui deu 1,5. Que aqui provavelmente é 0,15, ó. 0,15, 8, por aí vai. Então, mexi na x9. As demais linhas aqui eu preciso zerar. Então, é sempre o valor. Então, aqui no caso, 0,5. Então, é 0,5 menos 0,5 vezes 1. Essa aqui, o valor menos 0,5 vezes 1. E aqui é zero, no caso. Zero menos 0,5 vezes zero. Então, deu zero, por isso não mexeu. Então, eu vou fazer isso em todas as outras linhas. Aqui já está os valores, inclusive nessa aqui final. Então, menos 27, mais, daí no caso, que é menos 27, virá mais 27 vezes 1, dá zero. Fiz isso em todos, né? Quando eu fiz isso aqui em todo mundo, se a gente avaliar aqui a condição de parada novamente, a gente chega. Por quê? Não tem nenhum valor negativo até aqui. Beleza, terminamos, tá. E aí, como que a gente fica? Esse valor aqui da coluna B, que está menos 2.399, é o valor final que a gente queria aqui minimizar, só que menos esse valor, porque vai ter que inverter o sinal. Então, a mínima dieta que você conseguiria obter seria quase 2.400 calorias aqui, tá? Esse seria o mínimo. E os outros? Os outros a gente vai avaliar na tabelinha. A gente vai pegar, vou ser mais um pouquinho aqui. Como que a gente faz? X1 aqui, esses valores que só tem um, né? 1 e 000. Ó, X9 aqui, né? Nesse X1 eu tenho, só eu pegar esse valor aqui final de B. Então, esse cara aqui, 1, X1 vai ser esse cara aqui. Eu até já igualei ali só para ficar mais fácil, tá? Então, é 3,432. O X2, eu tenho esse 1 aqui, vai ser esse cara aqui final, 3,55. Aqui eu abri mais casa decimal. X3 igual aqui, X5 igual aqui. O que mais que eu só tenho um? O X10, uma variável de folga, vou igualar com 16,49. E é isso. E as demais variáveis, Indrigo? As demais variáveis vão ser zero. Então aqui vai ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, e vai satisfazer as condições. Tanto que se você fizer uma continha, aqui eu estou fazendo uma soma de produto, então eu estou pegando essa equação vezes essa quantidade. Quanto que dá? Dá 5,5, que é igual a esse valor de B aqui. Essa segunda equação vezes essa quantidade, né? Somando cada um dos itens, né? Então aqui eu estou falando 3,4 vezes 1 mais 3,55 vezes 0, mais esse aqui vezes 0, mais esse vezes 0, quanto que deu? 3,4. Todas aqui bateram. Se a gente pegar esses valores aqui, finais, colocar lá em cima, que eu já tinha deixado a equação aqui pronta, pulei aqui valor para não ficar problema, até abrir a casa decimal aqui, a gente vai ter a solução ótima. Os demais é zero, tá? Só vou colocar aqui. Então, a gente vai ter a solução ótima. Então, o que que a gente queria? Menor quantidade possível de calorias, está satisfeito. Né? É o mínimo, aqui não tem valor. O mínimo seria zero, né? Zero não tem como, mas é o mínimo. 300 gramas de carboidrato, tá aqui. 50 de proteína, até 65 de gordura total, até 20 de saturado tá aqui, e 2.000 de sódio. Então, assim, a gente atendeu. Essa dieta, então, diariamente você tem que comer 3,4 paçoquinha rolha, 3 aqui porção de 25 gramas de chocolate, quase 4, né? Quase 100 gramas de chocolate, 5 latas e meia de cerveja, aí a outra metade eu não sei o que você faz, você dá pro seu amigo, faz essa dieta você tem que fazer em dois, tá? Bacon você não pode comer, pão francês você come 6 pão francês. Ó, se a gente avaliar aqui friamente, se não fosse o pão francês, seria uma dieta vegana, né? Porque não tem carne nessa dieta. Não teria nada. É que o pão francês tem o leite e tal. Mas se não fosse, é um vegetariano. Então, olha só que legal. A gente montou uma dieta aqui. Você pode fazer essa dieta se quiser. Depois não vai me encher o saco se morrer, se tiver algum problema. É simples, ó. 6 cerveja, 6 pão francês, 3 paçoquinha e meia e quase 100 gramas de chocolate. Vamos ver isso aqui vezes 25. 25 vai dar 88, 90 gramas de chocolate. Você compra a barrinha de chocolate ali meio amargo, come a barrinha inteira, aquelas barrinhas de 90 gramas,
4 paçoquinha, 6 cervejas e 6 pão francês, ó, fechou. Já tá fácil. Brincadeiras à parte, pessoal. Mas esse aqui, a ideia era mostrar como funciona o método. E aqui eu usei dieta, mas poderia ser qualquer coisa aí, qualquer problema que você quer resolver. Beleza, pessoal? É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.